Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e hoje a gente está com um episódio recheado de coisas bacanas. A gente trouxe uma pessoa incrível para conversar com vocês e com a gente aqui também, e a gente acabou descobrindo que talvez a empresa dela hoje é uma das coisas menos interessantes que ela já tenha feito na vida inteira. E é verdade. É um convidado cheio de histórias para vocês, que já teve em muitos lugares, muitas experiências profissionais, vai falar um pouquinho também hoje da empresa que ele tem, do trabalho que ele desenvolve aqui no mercado brasileiro, mas se eu fosse você, eu não perderia isso por nada. Fica aqui com a gente que daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente começa o episódio. Sejam todos bem-vindos de volta, então, a mais um episódio do MSPcast, e não vou perder muito tempo aqui. Luiz, quero saber quem que tá aqui com a gente, como é que você vai apresentar esse cara de peso aqui que tá aguardando aqui nos bastidores, e você já pôde perceber que ele não tá aqui com a gente presencialmente, ele é um cara muito atarefado, já rodou o mundo inteiro, já rodou os mares inteiro, e por isso ele não pôde estar presente aqui com a gente, ele tá remoto. Luiz, com quem que a gente vai falar hoje? É isso, hoje é um episódio híbrido, né, Híbrido. Bruna? É aquático e terrestre. Vamos receber o Danilo, que é um engenheiro italiano, mas ele está no Brasil desde 2010. Ele é desenvolvedor de negócios, especialista em desenvolvimento de mercados para segmentos B2B, tem trabalho focado no Brasil e América Latina em geral. E eu anotei algumas coisas bem curiosas sobre ele. Coloca o Danilo na tela aí que eu vou apresentar. Ele tem muitos anos de experiência em multinacionais, pequenas empresas, consultoria estratégica, principalmente segmento de marketing, enfim. Já trabalhou com um pouquinho de tudo, várias empresas diferentes, já fez de tudo. Mas o mais interessante, ele é músico, tem um álbum em italiano Que eu tô no curioso pra ouvir já. Spotify. A gente já vai descobrir sobre o que é isso, o que ele canta, o que será que é. Ele cruzou o Oceano Atlântico de vela, Tigela. doideira, em 2007. E ele tem um casal de gêmeos, o Alex e a Chiara. 2 anos, né, Danilo? É isso? 4,5. 4 anos e meio. Que bonitinho, Alex e Chiara. Muito bem-vindo, Danilo. Bem-vindo ao MSPcast. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Estou bem honrado, né, de estar aqui com vocês. E muito obrigado. É isso, né? Danilo, por favor, a gente comentou aqui algumas coisas antes de você falar qualquer coisa séria, porque até então esse é um podcast sério, Bruno. Sério. tá Depois aqui dos pra 15 trabalhar. minutos iniciais. A gente tá aqui para trabalhar, a gente tá aqui para falar de coisas sérias, a gente tá aqui para enriquecer todo o trabalho dos MSPs, gestores de TI do Brasil. Esse é o nosso papel aqui. Mas antes, conta aí. Você é músico, você gravou um álbum, tá no Spotify. O que você canta, bicho? Vou ser bem... primeiramente, queria dizer que eu sou engenheiro de automação, tá? Então tem tudo a ver com a questão da tecnologia. Né? Não é engenheiro civil, nunca construiu um prédio. É construir ferrovias. Né? Sempre na gestão de projetos. O cara fez de tudo. Você pode ver, fiz em Dublin, fiz a expansão do metrô de Santiago do Chile, participei da expansão do porto aqui de São Luís do Maranhão, mas enfim, voltando à sua pergunta, eu sempre tive essa veia meio artística, inclusive eu tenho uma empresa também de eventos para música ao vivo lá em São Paulo, e especificamente o CD, eu sempre compus músicas em italiano, se bem que no álbum tem algumas em português também, como o sotaque, e aí lá no Maranhão, quando eu morei no Maranhão, eu acabei gravando com músicos de lá, né? Então você vai ouvir aí tentando adaptar um pouquinho na sonoridade mais brasileira latino-americana, então você vai ouvir um samba em italiano, por exemplo, uma bossa em italiano, tudo mais, se eu colocar no Spotify Danilo Alba, você vai achar. Muito louco. Vamos pedir para colocar na descrição aqui do nosso episódio, para quem quiser acompanhar o trabalho musical do Danilo, poder conferir. E isso tudo enquanto você estava atravessando o Oceano Atlântico numa vela, é isso? Não. Isso aqui já é anterior. São coisas separadas. Separadas, porque Ainda bem. atrás, depois que eu me formei, na verdade, eu fui oficial da Marinha também na Itália, né? Aí nessa hora que eu fui oficial da Marinha, eu tirei a licença, né, para autoriza, como é que chama, a certificação para dirigir barcos e tal. E aí, em 2007, eu morava em Bruxelas, eu trabalhava lá em Bruxelas, larguei tudo, cruzei o Atlântico, voltei, e aí, enfim, continua a vida. Aí já o álbum, as primeiras músicas são referentes de 2010, né? Tem algumas mais recentes, mas enfim, mas é isso. Que da hora. Inclusive é ator também, né?
É Tá verdade. tentando entrar na Globo. Não, na Globo, só fiz uma vez um comercial pequeno, não cheguei a tanto, mas eu tenho um registro profissional aqui sim. Que legal. Agora, tirando tudo isso que é importante, É. o que bem menos importante do que tudo isso você tá fazendo da vida agora, Danilo? Você parou de andar de vela, parou de cantar, parou de atuar, de gravar comercial, de desenvolver projetos de automação. O que você tá fazendo da vida? É, é assim, né, acho que todo mundo tem uma vida antes da família, ou antes dos filhos, uma vida depois, né, antes era É tudo mais verdade. focado realmente em acumular experiência de vida, né, aí eu quero fazer uma coisa, vou lá estudar, me jogo tudo e faço, aí depois, vamos dizer, a principal experiência, né, também que fica são os filhos, né, e aí a dedicação é toda para aquela, e aí obviamente eu toco também a Notopo, né, que a Notopo.com é uma empresa que se posiciona, ela tem uma experiência, ela vem lá de trás como uma agência de marketing lá de Uhum. trás. Eu fui convidado a entrar exatamente para estruturar um pouquinho, trazer um pouquinho de engenharia de processo, principalmente dentro de um contexto de marketing que muitas vezes falta, às vezes não tem processo, às vezes tem processo demais, né? E aí depois a gente definiu se distanciar um pouquinho do conceito de agência, a gente se posiciona agora como uma empresa de estratégia de mercado, tendo 3 pilares, que são um primeiro pilar que é mais voltado a ajudar empresas estrangeiras a virem no Brasil, né, na base da experiência que a gente já tem também com grandes e pequenas empresas. O segundo pilar é na estruturação de processos, né, dentro das empresas, até porque muitas vezes você quer fazer um planejamento de marketing, um plano de crescimento, mas não tem como fazer isso se você não tem Aham. tudo a empresa estruturada, não vai poder delegar. E o terceiro, obviamente, fica a questão de marketing, a gente se posiciona como gestor de marketing terceirizado, como se fosse um CMO as a service, né? A gente Uhum. fica olhando toda a estratégia. E isso aqui eu acho que também é um pouquinho uma tendência que vai ser de mercado, essa terceirização, vamos dizer, da parte de gestão, tanto na parte de marketing quanto operacional. Então é isso que eu faço agora, né, em Brasil, e a gente tem clientes tanto brasileiros quanto também de fora, tem atuado também com empresas estrangeiras. E uma dúvida, qualquer mercado você atua? Ah, não, TI, boa varejo ou não? pergunta. A gente tem atuado, tem como eu posso dizer, aquela origem, né, de agência 360 que faz um pouquinho de tudo. Agora a gente está exatamente tentando aproveitar mais do conhecimento do ramo de tecnologia e engenharia. A gente foca principalmente nesses dois ramos, engenharia e tecnologia, né? Até porque um dos diferenciais é que a gente consegue falar a linguagem do nosso cliente, né? Perfeito, já tem essa Então, experiência, né? exatamente, porque você entra no modelo, um pouquinho um dos nossos diferenciais é esse, não é só vamos fazer a campanha, a gente entra para entender o seu modelo, o seu mercado, o seu tipo de cliente, e aí você precisa adaptar a isso, porque senão vale tudo, vale para todo mundo. Então a gente foca Uhum. nisso, no B2B, tecnologia e engenharia, principalmente. Muito Legal. legal. Então acho que basicamente o que você faz é entrar na empresa, analisar processo de vendas, posicionamento de marca, estratégia de marketing e tentar entregar aí um plano de mudança para ter Isso. sucesso nessas áreas, é isso? É isso, a gente olha também os processos operacionais, não é só de Que marketing, tem legal. uma vertente mais focada também, claro, tem a parte de venda, CRM, processo de marketing, mas tem uma parte também, por exemplo, vou dar alguns exemplos, uma empresa Processo, quer né? crescer e não tem um sistema de gestão on cloud, né, ou seja, de engenharia ou tecnologia, ou às vezes tem, mas não está sendo usado, né, que pode ser de vários, não sei se aqui posso falar de marca, de nome, Pode, de Pode. inclusive, se todas pô, essas então, marcas quiserem patrocinar, a gente pagar um jabazinho depois, tá liberado. Mas enfim, é isso, pode não, talvez não tenha um Bitrix, um Asana, ou tem, não tá, ninguém está usando, né? Muitas vezes às vezes são coisas simples, como eu falei, é importante implementar um processo, mas é importante também não deixar ele burocratizado, porque, por exemplo, tem um cliente que não quer usar, quer conversar só no WhatsApp, então está com você, estruturar isso por trás. Então, essa é uma das coisas importantes que a gente faz também. Praticamente a gente estrutura a empresa para colocar no mercado a melhor forma sustentável. Entendi. Uma coisa interessante, assim, a gente está falando de um CMO as a Service, um virtual CMO, né? O cara que vai fazer uma gestão como um diretor de marketing faria, só que terceirizado e compartilhado entre várias empresas. Isso me lembra uma coisa, Bruno. O Virtual CIO, que a gente já falou tanto, há anos a gente fala sobre o Virtual CIO, sobre o CIO as a Service, ou o diretor de TI.
o MSP ele precisa assumir esse papel, precisa ser cada vez mais um diretor de TI de cada um dos clientes dele, fazendo toda a análise de gestão, processo, e não só dando suporte àquela rede. Então eu acho que quem já acompanha o nosso trabalho há algum tempo e já nos ouviu falando disso, conseguiu fazer a conexão, conseguiu Ele fazer é o o paralelo. MSP de vendas e marketing. É isso aí, é isso aí. Muito massa, muito massa. Agora, assim, vamos entender um pouquinho, né? Ainda falando especificamente da Notopo, ela surgiu como uma agência de marketing, mas vamos pensar um pouquinho além disso. O que exatamente uma pequena e média empresa de tecnologia precisa hoje no que diz respeito a processos, marketing, vendas, para conseguir escalar? E aí, em cima dessa dor, o que exatamente é possível ser entregue, o que é oferecido? Vamos tentar fazer um resumão para todo mundo entender por que você está aqui e em cima disso a gente deslancha na conversa. Claro. Então, a primeira coisa que tem que fazer, né, é como sempre, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa entender primeiramente de onde a gente está partindo, né, fazer o tal de diagnóstico. Esse ponto é importante porque você usou uma palavra muito relevante, escalar, uma empresa quer escalar. Aí a gente precisa entender, a partir de que momento eu posso pensar em escala? Será que eu estou Aham. começando assim, eu estou começando agora, eu posso já pensar em escala? Né? E isso é muito vendido, né? Você vai ver fáceis promessas, né, hoje em dia, de vai escalar para todo mundo, né? Vai o cara que faz o comercial usando o exemplo, ó, faça como a Coca-Cola, só que você nem começou ainda, né? E te empata. E não tem, são mundos diferentes. Então, a gente desenvolveu uma metodologia para realmente entender, primeiramente, como enquadrar a empresa para poder definir uma estratégia assertiva para ela, né? A gente definiu uma metodologia que chama FREE, né? Que em inglês free significa livre, e a gente gosta de Uhum. falar que é livre de fórmula, porque toda vez que eu ouço essa palavra fórmula, eu fico rígido mesmo, não existe isso, infelizmente tem ainda Receita quem de acredita bolo, né? nisso. A receita de bolo não existe. Então, a primeira, só que é fácil também falar que não existe. Então, como é que a gente aborda isso? O É. FREE é também um acrônimo, tá? E cada letra identifica o momento da empresa. Né? Por exemplo, se a empresa está na fase F, F é first em inglês, né? Primeiro. Então, eu estou começando agora, eu tenho uma ideia de negócio, de produto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é validar. Uhum. Nessa fase, quem te falar vai escalar a sua empresa, está mentindo, não tem Tá como. Você mentindo. nem sabe, você acha que o seu produto poderia fazer sentido, você acha que sua empresa, você não sabe os recursos que tem, quando falo de recursos, não é só financeiros, né? Pode ser Uhum. recursos imateriais também. Então, a primeira fase vai ser voltada a isso, estabelecer, vender, fazer a primeira venda, por exemplo, ou atingir o primeiro resultado. É uma estratégia voltada a isso, vai ser totalmente diferente de uma estratégia de escala, só que também nesse momento não faz sentido fazer uma estratégia de escala. Agora, já quando eu faço a primeira venda, por exemplo, eu entro na fase R do Free, que é a segunda letra. Aí já tem a replicate, né? A Uhum. replicabilidade. Aí eu preciso entender, eu vendi fiz aquela primeira venda Como é que para eu faço de novo agora? exatamente. Será que foi porque foi meu tio que comprou, né? Entende? Então aí sim entra um processo de replicabilidade. De novo, não faz sentido ainda falar de escala, porque uma replicabilidade você pode atingir um canal e talvez não atingir outro, né? Então aí vai Uhum. começar. Você fala o quê? Tem um cheirinho do que o seu produto está funcionando, mas vamos ver, eu consigo criar uma replicabilidade, uma previsibilidade? Aí depois que entra na fase 3, que é a fase de escalabilidade, que o primeiro é de free, aí sim faz sentido escalar. Como é que eu escalo? Eu já vi que aquele canal está funcionando, mas eu preciso saturar o máximo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha, não adianta ficar investindo muito se eu não sei primeiro que o negócio está funcionando. Agora, aí depois eu posso subir o investimento, mas eu sei também que o aumento de resultado não é linear. Então, eu Uhum. preciso chegar a uma curva de saturação. E daí aí posso testar outros canais e tudo mais. Aí, o último é a fase de elaboração, elaborate, onde aí sim eu tenho um processo de crescimento que não foi um plano bonitinho no PowerPoint, mas você elaborou a partir de feedback de mercado, por isso que você elaborou de forma substancial e você pode usar e adaptar para outros produtos ou até para outros mercados. Então, Uhum. esse primeiro mapeamento, um pouquinho também o nosso diferencial, principalmente para empresas de tecnologias, né? Porque a tecnologia ela nasce, né, como solução de problemas. Então, identifica um problema no mercado, eu estou entrando com essa solução, ela pode ser a melhor solução do mundo,
mas será que o mercado precisa disso? Será que ele precisa daquele jeito? Será que não precisa pivotar? Então, e daí vai, né? Então, você tem um diferencial, eu, por exemplo, posso ter um diferencial que toco violão, mas se eu falar isso para o meu cliente de tecnologia, Não fala, vai beleza, adiantar. para que serve isso, entende? Então, eu É. preciso validar não o que eu sei, que eu faço, mas também se o mercado realmente precisa, o que eu acho que precisa. Então, essas são as fases que a gente desenvolveu para entender e tentar ajudar as empresas de tecnologia especificamente. Entendi. E é justamente sobre a metodologia Free que a gente vai conversar e eu tenho algumas dúvidas, queria alguns Hum. exemplos e queria tentar desenvolver aqui para ajudar quem está ouvindo a gente. Para facilitar, eu queria criar um cenário aqui. Imagina o seguinte, Danilo, Bruno. Imagine que a gente tem uma pequena empresa, uma microempresa. É uma empresa que já tem ali seus 6, 7, 8 clientes. São clientes de contratos de suporte, então ele faz ali a gestão de 5, 10 computadores em cada um desses clientes. Ele já tem um, 2 funcionários. É uma empresa que conseguiu passar do first, ele já conseguiu de alguma forma se estabelecer, mas é uma empresa que basicamente sobrevive. Tá Não é uma tentando empresa sair da fase R, né? exatamente, exatamente, não consegue ainda ter uma lucratividade saudável, ainda tem muita dificuldade em receber novos clientes, tem processos deficitários. Esse é o cenário de 75% dos MSPs brasileiros, né. Considerando uma empresa assim, qual seria, talvez, a primeira preocupação, a primeira coisa que um gestor dessa empresa deveria fazer e considerar, sem fórmulas fáceis, sem fórmulas mágicas, sem receitinhas de bolo, mas o que é que eu preciso fazer? Eu estou me identificando com esse cenário que o Luiz está desenhando, com esse exemplo, e agora o que é que eu faço, Danilo? Me ajuda. Tá, a gente precisa entender, ovviamente, onde ele quer chegar, né, em quanto tempo. Por que que estou falando isso nesse caso? E o que que ele fez? Quando a gente fala de first, não é necessariamente first pode ser adaptado a, vamos dizer, não necessariamente um cenário de venda ou de empresa, mas pode ser adaptado, por exemplo, a um cenário empresa offline, que está lá há muito tempo, mas está entrando online, né? É um mundo Ok. totalmente diferente. Então, lá também a gente precisa até para testar os canais. Então, precisa entender também de onde, qual é que é a situação dele, né? Por quê? Porque você precisa fazer um planejamento com base em teste, que essa aqui é a Uhum. grande diferença. Tem que fazer teste de canais. E aí, de novo, para ser um pouquinho das coisas fáceis, por exemplo, geralmente quem começa esse tipo de empresa, que eu concordo que é a maioria, né? Ela geralmente começa pedindo prospecção, tá? Sim, E aí sim. já tem geralmente e aí já tem o primeiro problema, porque a maioria, se não todas, eu diria, das empresas de ou software de prospecção ou empresa de prospecção, elas vendem vendas, sendo que a prospecção e a venda são dois mundos totalmente separados. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ser honesto com as pessoas. Você Uhum. não vai vender na base da prospecção. O resultado da prospecção é a abertura de porta. E a partir disso, a gente também desenvolveu um roadmap de approach, que chama VCR, visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Ou seja, você abriu a porta, tem que ter visibilidade, tem que ter credibilidade, tem que ter rentabilidade, né? Porque eu sempre falo, imagine você mesmo, está sendo prospectado por alguém que está te vendendo o que você precisa mesmo, mas você vai comprar por isso ou porque você Uhum. precisa daquele produto? Não, você vai querer conhecer, entender se realmente vai entregar o que ele o que está esperando. Então é isso, a primeira coisa a fazer é fazer para esse tipo de empresa, um planejamento baseado em teste. Claro que tem que fazer, entender o seu público-alvo, entender, fazer análise dos seus concorrentes e tudo mais. Isso aqui, vamos dizer, um pouquinho a base de um planejamento, mas o grande diferencial é que você precisa começar a testar canais e entender qual vai ser a entrega do seu canal. Então, aí entra uma questão importante de recursos. Por quê? Porque essa empresa que você está falando, querendo ou não, Uhum. precisa fazer um investimento para chegar lá. Só que Sim. se ela, por exemplo, nunca fez nada no mundo digital, não adianta, pode até fazer um Google de fundo de funil, mas o Aham. cara que procura você está procurando outro. Então, de novo, como é que você se diferencia? Tem que posicionar a marca. Tem um livro muito interessante, Perfeito. Seven Pillars, alguma coisa, acho que não tem a tradução em português, mas é bom dar uma olhada, de Scott Oldford, que ele fala que
o processo comercial, ele tem uma incidência muito pequena sobre o seu processo de venda inteiro, que vende a sua marca, a sua atração de marca. Eu gosto de fazer o exemplo, você vai numa concessionária, vai comprar aquele carro, o vendedor é importante? É, mas você está indo lá porque você quer aquele carro, que independente do vendedor. Então, é entender isso. Se agora, então, querendo ou não, precisa ter uma questão de recurso. Ah, mas eu não tenho Uhum. recurso. O que que você faz então, se eu não tenho recurso? Aí já é diferente. Já a indicação, a sugestão seria entrar em comunidade de marketing de referência, né? Por exemplo, tem a BNI, que é Business Network International, nós somos membros Uhum. também, onde você entra e você, vamos dizer, que troca a sua disponibilidade com a disponibilidade dos outros. Então, para estar lá dentro, você precisa gerar referências para os outros vão acabar gerando para você. Então, isso vai, obviamente, um pouquinho, o que você não usa como recursos, vamos dizer, financeiro, você usa como seu recurso de tempo, né? Então, essa que são as duas vertentes mais gerais que eu adaptaria. O planejamento por Uhum. teste, né, com métrica e objetivo definido na base do que o seu canal vai te dar, tá? E aí, mas sempre está atrelado a um trabalho de posicionamento de marca. O objetivo de médio prazo vai ser a sua marca criar atração, sabe? O cara tem que fechar Entendi. porque é a sua marca, não porque o seu vendedor é bom, de forma geral, né? Não estou falando que o vendedor não é importante, tá, gente? Uhum. Espero que ficou claro. Não sei se ficou claro. Ele só não pode estragar com tudo. Se ele fizer o feijão com arroz, tá bom. É isso mesmo que fala o Scott Alford, na verdade. Ele fala isso mesmo. O cara tem que ir lá, tem que fazer gol, sem goleiro, né? Então é isso. Claro que ele vai enfatiza um pouquinho, mas enfim, Ou se ao invés de essa aqui. você quiser fazer isso tudo, você quiser entrar em contato com a Notopo, pode ser que eles te ajudem. Mas mais fácil. Pra fazer isso sozinho, acho que é mais difícil. É. A gente orienta também, porque tem essa coisa, tem que ser honesto também, não adianta, não é que eu posso adaptar, obviamente, o trabalho ao orçamento, mas isso chega até um ponto, porque senão não vai dar certo simplesmente. Então tem que deixar Uhum. claro, eu acho que o problema principal das agências hoje não está nas entregas. O problema principal está nas expectativas criadas, que a gente volta naquelas promessas fáceis, né? Se eu vendo um processo de prospecção e o cara está esperando vendas, eu não falo no começo que o processo de prospecção não gera vendas, é isso, eu estou criando uma expectativa errada, entende? Uhum. Acho que esse aqui é o grande problema. Então, a honestidade de fundo, apesar de parecer banal, é uma coisa que às vezes falta, eu acho. Perfeito, perfeito. Mas eu queria colocar mais alguns exemplos Aham. específicos de como a metodologia fria ela pode, de alguma forma, transformar empresas e todas essas estratégias de negócios, né? Mas ficou muito claro para mim que não existe simplesmente uma fórmula mágica, né? Por isso a brincadeira de livre de fórmulas, né? Mas eu não podia deixar de te provocar e pedir qual é o primeiro passo, qual é o próximo, né? Qual é a receitinha, qual é a fórmula, né? Mas ficou muito simples de entender que se eu não estiver totalmente estruturado, se eu não estiver com uma tecnologia alinhada, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco, se eu não estiver com os processos revisados, se eu não estiver com uma visão do que eu quero, e aí, consequentemente, não consolidar minha marca, não consolidar o meu posicionamento, não adianta nada eu sair querendo vender, eu sair querendo replicar aquilo que eu já faço Hum, hoje, eu sair querendo escalar, porque vai dar errado, né? Ou eu isso. não vou conseguir atender novos clientes, ou se eu receber esses clientes, eu não vou conseguir entregar o que eles desejam, porque possivelmente vai ser uma experiência falha, né? Uma experiência É. quebrada, melhor dizendo, esse processo de vendas, né? Eu não vou realmente alinhar expectativas. Ou ainda eu posso até entregar, mas não vai ser rentável no final do É, processo. essa que é a coisa importante, tem que ser rentável, Uhum. tem que ser sustentável. Eu vou usar para responder um conceito de engenharia barra de física, né? O que a gente faz é transformação de energia, transformação de recursos, tá? Então você investe um recurso, ele volta, a gente fala que volta em ROI positivo e tal, mas na verdade um recurso foi que você colocou e voltou de uma forma que você gostaria. Uhum. Quais são, então, essa aqui é um conceito de base. Então, por exemplo, vou dar um exemplo até que bem recente. Uma empresa entrou em contato, eh, uma rede de conteúdo muito legal e tal, seguidores, não sei o quê, não é? Vamos crescer, vamos escalar e tal. Eles não tinham faturamento.
E aí volta lá a questão, eu quero escalar, mas você não tem faturamento, você, né, tem que... Então, vamos lá. Então, o que que eu vou entregar? Nesses casos, em caso desse, o que que eu vou... mas aí vem aquela coisa, né? Claro, tem alguns casos você até tem recursos financeiros, porque tem alguns Uhum. financiadores, em alguns casos Algum nem tipo isso de você tem. patrocinador, algum tipo de aporte. Nesses casos, então, qual que é o recurso que você coloca? Se você não tiver recurso, o que que o recurso financeiro faz, né? Como Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, sem Uhum. querer criar um discurso político aqui, mas eu gosto da frase, tá? Ele fala, quando você compra alguma coisa, você não está comprando com dinheiro, você está comprando com o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro, tá? Sim. Então é tempo, né? Claramente. Então o que acontece? Quando você coloca dinheiro porque você pensa que aquele dinheiro que está colocando você está comprando horas mais baratas do que se você colocasse as suas. É isso que está acontecendo nessa Uhum. conversão. Então, quando você está começando e você não tem esse recurso financeiro, tem que propor, oferecer outro tipo de curso que muitas vezes é tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Essa frase, não tenho tempo, sabe? Obviamente, não, todo mundo tem 24 horas por dia, É. né? Só tá usando O em que outra muda coisa. entre uma pessoa e outra questão, as prioridades. Então, isso Aham. significa que isso não é prioritário para você. Então, se você está começando, você está nessa fase de validação, né? E não tem recurso, como você está falando, beleza, vamos ser honestos. Eu vou te fazer um trabalho de mentoria, vou te ajudar a estruturar isso. Vai chegar o momento em que eu vou te ajudar a conseguir a delegar isso, mas eu preciso que você se dedique. Ah, não tenho tempo. Ok, entendo. Então, significa que isso não é prioritário para você. Não é barateando, é entendendo o recurso que você vai querer converter no lucro que você vai querer no final, né? Essa aqui trabalha um pouquinho no exemplo que você deu, não sei se cheguei a responder. Não, total. Total. Eu acho que é isso. E até, inclusive, tentar entender, eventualmente, se, ok, você não está tendo rentabilidade, talvez o desenho daquela oferta, daquele produto pode estar também de forma estruturado de forma incorreta, estou gastando Uhum. muito em algum lugar, não está sobrando, não tem margem, o preço está muito barato, eu estou entregando muito. Então, acho que fazendo essa análise também cabe para entender o que está acontecendo. Isso sem falar na própria produtividade, que vai afetar a lucratividade de forma direta, mas isso a gente já macetou cada um dos nossos ouvintes, falando muito sobre produtividade, serviços gerenciados, lucratividade. E se você não sabe do que eu tô falando, começa a ouvir de lá do primeiro episódio do MSPcast e daqui a pouco você volta para cá. É, mas é muito legal isso. Eu queria, de alguma forma, trazer também, Danilo, porque você também falou um pouquinho sobre tecnologia e eu disse que queria entrar nisso depois, né? Como que a gente consegue, apesar de ter muita tecnologia à disposição e mais do que ter tecnologia à disposição, a gente precisar de tanta tecnologia o tempo todo, como é que a gente equilibra toda a questão do próprio relacionamento humano que faz parte dessa construção de desenvolvimento de negócios, até porque as empresas não fazem negócios umas com as outras, são as pessoas de cada uma dessas empresas é que estão fazendo negócios, né? Como que a gente consegue equilibrar esses dois aspectos? Tecnologia, relacionamento, onde tudo isso se encaixa, uma empresa de TI, usando diversos recursos, era digital, mas no fundo é tudo gente, um apertando a mão do outro ali, nem que seja pelo Teams. Como que a gente faz esse equilíbrio? Pois claro, hoje a gente está em uma época, né, inteligência artificial, eu gosto de ver um negócio, né, como é que mudou ao longo da história, né, quando eu me formei, quando eu estudava, o grande desafio que a gente tinha era procurar as informações, às vezes a gente não entendia o que o professor falava, o cara não explicava bem, então a gente precisava, o livro era pior ainda, a gente procurava apostilas do cara, né, o que sabe anotar e tal, com a letrinha bonitinha e tal, a gente ia na papelaria que tinha xerox só daquele cara que sabia que todo mundo ia comprar. Aí depois, né, o internet, esse negócio perdeu totalmente de valor. A informação hoje em dia você perdeu Tá mais sempre fácil, mais. né? Aí depois veio a questão da tecnologia de forma de inteligência artificial que tem agora e tal. Só que, de novo, todo mundo vai ter acesso aos poucos e vai perder de valor. Isso vai Uhum. perder de valor. Eu sempre falo. E aí, quando a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala que uma coisa é simples, porque
uma coisa para funcionar tem que ser simples para mim, mas tem que ser difícil para os outros. Se uma coisa é simples para mim e simples para os outros, a gente está todo no mesmo lugar e o que a gente está fazendo perde Entendi sua valor. lógica. Então, Entendi no sua conceito lógica. da tecnologia, que sempre mais está se tornando uma commodity, por exemplo, o chatbox, uma coisa linda, só que, na verdade, o chatbox resolve o problema de processo da empresa que vende e não de atendimento da empresa que né? Então, aí quantas vezes, eu acho que todo mundo entra em contato e fala, que saco, tem um chatbox aqui, né? A gente quer falar com o cara. Se eu quiser falar, se procurar um Preciso falar negócio, com o eu procuro. robozinho, né? Eu quero falar com o cara, entende? Então, essa questão vai fazer a diferença. Aquela coisa que tem um livro muito interessante que chama Habilidade Única, Unique Ability, de Catherine Nomura, se não me engano, né, que faz com que você desenvolva, entenda, né, qual que é a sua real habilidade, que aquela coisa, né, que eu falei, fácil para você, difícil para os outros, é isso que você tem que trazer dentro da empresa, nos valores e no propósito da empresa, porque é isso que vai fazer a diferença. Não é a tecnologia em si, a tecnologia é uma ajuda, vai funcionar, sim, claro, resolve problemas, mas você vai resolver o problema e outro vai vir. Pode ter certeza que se você teve uma ideia, outra pessoa já teve a mesma ideia, né, provavelmente com recurso maior. Então, como é que você faz? Você precisa melhorar, implementar a sua habilidade única. Muitas vezes isso vai no relacionamento, o que não significa o cara é bom de relação, significa porque, né, também não tem como agradar todo mundo. Né? Eu tenho, como o Danilo, né, até anotou, foi para o lugar, porque o Danilo, pô, sou engenheiro, tecnologia, consigo falar aí. Agora, já o e-commerce, a gente já trabalhou com e-commerce de produtos, por exemplo, ou você me fala de moda, por exemplo, já não é a minha praia. Eu consigo ver a parte técnica, mas eu não tenho um brilho nos olhos como quando eu falar de tecnologia ou engenharia, entende? Então, um pouquinho isso. É isso me leva a ter um relacionamento mais efetivo com algum tipo de pessoas. E, obviamente, outra pessoa vai ter um relacionamento diferente. Então, aí, é essa que é o diferencial. Eu conheço o seu segmento, eu sei falar daquilo, eu gosto de falar daquilo. Isso vai além da tecnologia, né? Então, o relacionamento, para mim, entra nesse sentido. Não é só o cara é bom de relação, mas com quem que o cara consegue se relacionar. E acho que essa aqui é um pouquinho a tendência também. Perfeito. É aquela parte da credibilidade que você falou, né? Acho que só as pessoas e os conhecimentos que ela tem, as formas com que elas fazem negócios, é que a gente consegue construir essa credibilidade, fazer com que, como você falou, ok, eu tô fechando, não porque o vendedor é bom, mas porque aquela marca tem uma credibilidade, aquela pessoa traz essa bagagem junto com ela e eu confio naquele produto, naquele processo, naquela marca e aí eu fecho o negócio. E não porque eu fui convencido pelo vendedor a comprar determinado produto. É isso mesmo. Danilo, você ainda nesse assunto e nessa situação de gerar credibilidade e relacionamento interpessoal, a gente cada vez mais percebe que a parte de marketing e a exposição da marca, ela está cada vez mais automatizado, cada vez mais digitalizada, e muitas das vezes a gente percebe que a gente peca um pouquinho no caráter humano na parte de marketing. Então, talvez uma Entra no propaganda automático, fica que chega para mecânico, todo né? mundo, sei lá, falando de uma forma bem macra, assim, banners, cartazes, e-mail Sim, sim. marketing, folhetos, flyers, folders, isso é Uso de redes muito sociais. genérico, é muito padrão e vai para todo mundo. Como é que você acha que a gente consegue fugir um pouquinho disso, dar um passo para o lado dessa curva tradicional que todo mundo está fazendo e tentar entregar um marketing ou uma exposição de marca um pouco mais humana ainda nesse mundo tecnológico que a gente está? Uma comunicação com sentimentos, É. né? É um pouquinho o que eu falei, né, antes, você usou a palavra padrão, né? A gente tem que pensar, se o que eu estou fazendo é fácil para os outros, é fácil para os outros também, aí já não tem valor. Essa aqui é a Eu gostei base, disso. né? Porque todo mundo vai fazer daquele jeito e aí você acaba mecanizando muito esse processo e perde valor, tem que humanizar. Tem outro ponto muito importante, quando a gente fala de automação, essa coisa que vem lá de trás, quando isso é a faculdade. Automação, quando é que você automatiza? Quando você não consegue dar conta do trabalho manual, tá? Ok. E o que acontece quando você faz isso? Como a automação, no conceito, na essência, depois a gente chega a falar de inteligência artificial. Na essência, o que acontece? Não existe ainda, pelo menos, uma automação, uma mecânica, uma tecnologia que consiga replicar de forma analógica, porque quando a gente, para quem for de tecnologia, sabe que
Quando eu estou digitalizando, o que estou fazendo? Estou perdendo informação, né? O que estou fazendo? Estou digitalizando, estou perdendo informação, que está entre um impulso e outro, eu estou perdendo aquela informação. Então, quando eu estou digitalizando, automatizando, eu estou perdendo alguma coisa. Quando eu automatizo o meu processo, eu estou perdendo, estou tendo um custo. O que acontece? E quando é que faz sentido isso? Eu tenho que estar ciente que eu estou tendo um custo. Só que acontece que, às vezes, a minha base, por exemplo, a minha quantidade de informações que eu vou gerir é tão grande que aquele custo que eu vou ter compensa o benefício de trabalhar com uma base tão grande. Sim. Quando eu trabalho com pequenas bases, estou falando base porque estou na minha cabeça, por exemplo, um trabalho de inbound marketing, por exemplo, Uma uma ação lista de de inbound, contatos, uma base de de leads. contato, mas isso vale para tudo, né? Também no relacionamento, eu tenho que Uhum. me relacionar com um monte de pessoas. Se eu tenho na minha base, por exemplo, de contato, 300 pessoas, 500 pessoas, pô, gente, conversa com 10 por dia e aí acabou. Faz E na mão. você, Emanuel, entende? Então não O precisa resultado vai ser incomodar, melhor, né? porque agora já eu vou aumentar essa base, né? Então é essa que é o grande desafio, é entender qual é o ponto em que o custo de gestão automática vai ser compensado pelo benefício no trabalho manual. Lembrando também que quando eu insiro um trabalho de tecnologia ou de automação e tudo mais, tem todo um trabalho que é um custo fixo, que é aquele custo de manutenção, configuração, tem que dar certo e tudo mais. Aí que acontece? Aí tem que fazer sentido a partir de um tempo. Então, quando no relacionamento, será que faz sentido? Será que o meu gasto de tempo para ver a ferramenta que relaciona aquele banner não é menor, não é maior do que se eu simplesmente relacionasse com o cara? Então, a gente precisa entender isso. Claro, como eu falei, não tem fórmula, mas essa é um pouquinho a questão. Muitas vezes, a gente pega uma ferramenta legal, e com muita funcionalidade, fica impressionado pelas quantidades de funcionalidade, que depois a gente nunca vai usar. Começa a usar porque é lindo e não vai... Igual eu falo sempre, quando a gente começava a usar o PowerPoint lá atrás, todo mundo ficava fazendo animações. Não sei se vocês são da época de antes do PowerPoint, mas quando chegou, todo mundo fazendo animações, fica uma coisa mais brega, porque era legal. Textinho vinha Mas ele não letra por letra respondia. com barulho de máquina de escrever, lasers. Exato, mas não respondia. Então, muitas vezes tem isso, tem acontecido isso. Pô, legal, tem uma inteligência artificial, vamos colocar, não, peraí, esse bot está realmente, quantos são os contatos por dia que você recebe? Faz sentido? O que não Às vezes é mais fácil significa que atender a o solução... telefone, né? Exatamente, que não significa, hoje com o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp já é uma tecnologia além do telefone, mas você continua mantendo aquele relacionamento, né? Então, é isso, não é... Não, obviamente, a tecnologia vem aqui para ajudar, eu sou super fã, né? Sou super, né? Mas a gente precisa entender, porque senão a gente se perde nas funcionalidades e esquece o problema para a qual a gente procura a solução. Então, é essa, que é entender esse ponto em que faz sentido realmente implementar uma automação que tenha também custos fixos de manutenção, sabe? Um pouquinho isso, mas na medida do possível é sempre melhor manter um relacionamento mesmo. Eu acho que a gente consegue muito ver isso, porque talvez as ações, as propagandas ou as iniciativas que mais fazem sucesso são aquelas que quebram a bolha, né? Que fogem do padrão, que atacam de uma forma diferente, que usam um mecanismo, muitas vezes até físico, sei lá. Me vem muito caso da Nubank. A Nubank conseguiu uma expressividade de marca voltando a enviar cartas para os seus colaboradores, para os seus clientes, escritas à mão, com brindes. Então ela regrediu para conseguir encantar novamente. Ela quebrou a bolha e ficou super conhecida. Então é bacana essa análise. Um tratamento pessoal, É. né? Exatamente, Isso essa é legal mesmo. personalização. Acharam que o Seth Godin fala de a vaca roxa, né? Não sei se quem for marqueteiro conhece Seth Godin, né? Não conheço Seth Godin, vou pesquisar já. Deixa eu ver. Ceth Godin. É que o cara que escreveu também com a todo o cabeça aqui. Ele tá falando assim, como assim, Luiz, você não conhece? O cara que escreveu também Todo Marqueteiro é Mentiroso, que é também um livro lindo de ler. All Marketers Are Liars. Aí escreveu esse aqui, a vaca roxa, né? E a questão de se diferenciar, né? Achar o diferencial. A vaca roxa é isso, um diferencial que você acha e implementa, que vai principalmente no lugar da Nubank, né? Essas fintech, principalmente, né? É isso que elas te entregam, né? Hoje em dia tá cheio, mas você vai lá porque você
sente ou não sente, depois depende da reação, mas é isso que eles tentam gerar, esse carinho mesmo, né? Então, essa vaca roxa, vai tentar achar, tá? Muito massa. Quer criar esse diferencial. Legal. E se a gente for pensar, Danilo, em tendências, tudo que você tem acompanhado, tudo que você tem visto de movimentos, tanto no mercado de comunicação, mercado de marketing, mercado de desenvolvimento de negócios, mas também no mercado de tecnologia, como é que você consegue classificar quais seriam as tendências mais impactantes no mundo dos negócios? O que que você acha que a gente vai enfrentar? Você já citou aqui que tá muito legal esse negócio de inteligência artificial, mas espera lá, calma, não sai implementando qualquer coisa. Tem um monte de software bacana, tem um monte de coisa legal que aparece por aí, tem várias coisas que parecem ser vacas roxas, mas que talvez te levem só a um atendimento mais mecânico. Qual você acha que vai ser a grande tendência aí que todas as empresas vão enfrentar nos próximos anos? Eu acho que tem 2 níveis, né? Tem um nível mais a nível de mercado, né? De onde é que o mercado vai, e o nível operacional, como é que isso é entregue, né? Eu, a nível de mercado, eu acho que a inteligência artificial vai se tornar aquela coisa fácil para todos. Aham. É isso que vai se tornar. Então, não acaba não sendo mais um diferencial, né? Já Uhum. nos últimos meses, já até eu li em algum lugar que aquela regra, a lei de Moore, né, Sim, sim. da redução dos transistores a cada 6 meses, né, já foi para outro lugar com a inteligência artificial, né? Já parece que não, daqui a pouco não Não, vai não tem valer mais como mais. você medir isso, né? Então, exatamente. Então, vai se tornar sempre mais uma commodity. Então, se você, já 2 meses atrás, você podia pedir um orçamento de inteligência artificial e ia ficar muito caro. Hoje em dia, você tem máquinas que te entregam o que você quer, né, de É, forma porque até se você quisesse gratuita. ter um projeto, você ia ter que contratar um Watson da IBM, fazer uma personalização que vai estar rodando no mainframe da É, IBM, vai ser é, um negócio caríssimo, um negócio que só um banco, como aconteceu, faria, né? Hoje você pode ter inteligência artificial no teu celular, né, ali, e exatamente. Então, utilizar é isso para exatamente isso. diversas Então, coisas, né? então, isso que a tecnologia em si, acho que a tendência para se diferenciar vai ser complementado pelo fator humano. O fator analógico, eu diria, vai começar a voltar a minha visão como um fator de diferencial. O fator analógico é isso, onde entra também o relacionamento, entra o Uhum. fato que a tecnologia ela entregue dentro de um contexto de solução. Por exemplo, o que eu sugiro, já sugeri para alguns clientes, você tem uma empresa de tecnologia, faça uma parceria com uma empresa de consultoria. Entrega um pacote completo. Eu sei que depois vocês vão brigar, mas essa aqui é a tendência. E mesma coisa para uma empresa de consultoria. Faça uma parceria com uma empresa de tecnologia, porque é isso, eu vou te entregar inteligência, mas não a prática, eu vou te entregar a prática, mas não a inteligência. Então, essa aqui eu acho que o grande diferencial do ponto de vista de tendência de mercado, né? E aí, do ponto de vista de operacional, como entrega, eu acho que sempre mais vai ser a terceirização Uhum. das especialidades, né? A gente está sempre mais. Eu acho que como é que fala em português? Ecleticismo, ecleticidade, como é que fala? O A ser criticidade, eclético. o mais crítico, a Ecleticidade, criticidade. que antes era um valor, hoje em dia, apesar de o pessoal falar que é um valor, é sempre menos um valor. Você tem que especializar naquilo, fazer só aquilo e tal. Então, isso o que significa? Sem querer fazer uma avaliação, dar um julgamento, mas essa aqui é a tendência. Isso Uhum. que significa? Que isso vai levar a terceirizar sempre mais, pelo menos no ecossistema de pequeno e médio, por exemplo, a tecnologia, o serviço de TI, o serviço de marketing, as a service, serviço de direção, gestão operacional as a service. Isso aqui é um pouquinho uma tendência, porque também, obviamente, isso entra junto com outras questões também jurídico-legais, de contratos, né, de contratação e tudo mais, né, isso vai facilitar. Então, essa aqui um pouquinho, acho que a tendência de entrega de serviço vai ser sempre mais terceirizado, um as a service voltado para não só como software, mas como Uhum. serviços gerais de entrega. Essa aqui é um pouquinho a minha visão. Aí daqui a um tempo a gente vai falar se estou certo ou não. Futurologia. Foi o lembrete aí na sua agenda. Por favor. Muito Legal. bacana. Eu acho que a gente já consegue ver algumas iniciativas assim no nosso setor. Tem muitas empresas que estão conjugando serviços para fazer entregas muito mais completas.
e eu acho que isso representa muito o sucesso de quem está comprando. Ao invés de eu vender, foi o que você falou, só entregar uma tecnologia, você se vira para implementar, talvez a taxa de sucesso que eu tenha com isso, eu consiga atingir um público maior, mas com um valor de retorno menor e um lifetime value de cliente aí muito mais Uhum. reduzido. Então, talvez se eu focar mais num produto mais completo, com uma consultoria, te entrega tecnologia, te ensina a utilizar, a implementar, e mesmo que eu tenha um mercado de atuação menor, né, uma força produtiva de trabalho mais limitada, talvez o meu ROI nesse caso seja maior, porque eu tenho mais clientes satisfeitos a Sim. longo prazo. Isso é muito legal. Tem clientes nossos já fazendo isso, e eu acho que é muito certo que o sucesso vem. É isso. Isso aí. Acho que é muito difícil o mercado que a gente está inserido, porque tudo isso que a gente está falando aqui exige uma pausa em tudo que você está fazendo, uma reflexão sobre todo o seu negócio, sobre o que você quer para sua empresa, sobre o que você quer para o futuro, e repensar basicamente a sua operação toda. E para isso você não pode estar inserido na operação. E a dificuldade está justamente no fato de que eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo mal consegue ter 1 hora ali livre no dia, né? Tá tão preso à rotina de ser o melhor técnico da sua própria empresa, de ser o melhor profissional da empresa, que não consegue parar para pensar um pouquinho sobre a questão estratégica, sobre a questão, uma visão mais holística, né, do negócio, e aí sim começar a pensar, ok, como é que o mercado está funcionando, como que vai ser o futuro, encaixar tudo. Eu acho que essa é a grande dificuldade do MSP, a grande dificuldade do gestor de TI. Eu acho que ele está muito preso na operação, né? Ele está muito preso ali no trabalho do dia a dia e ele não vai parar para pensar em tudo isso que a gente está conversando aqui, não de forma natural. Por isso a importância de um conteúdo desse, por isso a importância de ter Você uma ligar pro conversa Danilo, dessa, né? É até por isso que é Para... importante que a gente desenvolver exatamente um desses pilares, exatamente isso, a gestão operacional terceirizada, porque o empresário não consegue sair das Sim, operações. Então a sim. gente ajuda a estruturar isso, a cuidar, como eu falei, terceirizando, você pode terceirizar essa parte, né? Hoje em dia. É isso aí. Agora, como é que a gente junta tudo isso que a gente falou aqui agora com a metodologia Free? Como é que fica com todas essas mudanças, perdão, com todas essas tendências e tudo mais que a gente tem ainda para vir? Como é que fica essa questão? Continuo simplesmente buscando uma forma de replicar e depois de ir analisando e indo para cada uma das etapas? Como é que vai funcionar isso? A questão é que você, precisa, além de um planejamento, de entender o que vai fazer, precisa de uma gestão, né. E quando você faz uma gestão certa, você continua testando, o que vale hoje pode não valer daqui a 3 meses na prática. Então, você pode, por exemplo, mudar de patamar de F para R, de R para E, a mesma metodologia pode se adaptar, obviamente, né, dependendo das Uhum, tendências de mercado, mas é essa questão de teste. Então, por exemplo, é bom trabalhar com metas trimestrais, né? Aí, definindo uma meta trimestral, por exemplo, com metodologia OKR, OKR, né? Você define qual que é a meta que eu quero atingir daqui a 3 meses. Aí você tem métricas de acompanhamento. E com essas métricas, você vai acompanhando agora. Depois de 3 meses, você pode mudar a meta, o meu objetivo, posso manter o mesmo e vou testando. O uhum, canal pode ser, tem sazonalidade também, tanto de meses, tanto de anos, né? São eventos, aqueles cisne negros, né? Que o Nicolas Taleb chama, né? A lógica do uhum. cisne negro, aquele evento inesperado, uma guerra, uma eleição, enfim, uma eleição esperada. Mas enfim, coisa assim, uma pandemia da vida, ele vai mudar tudo. E aí cria né? E aí se você deixar de testar, de seguir testando as coisas, aí você não vai para frente. Na pandemia todo mundo se adaptou, muitas pessoas, muitas empresas, Uhum. nós também se adaptou a um modelo diferente, né? Então, essa capacidade de se adaptar, que é típica do ser humano, né? Você fazer um conceito um pouquinho darwiniano, assim, é isso que a gente não pode perder. Essa aqui é um pouquinho a essência do ser humano, né? Então, isso vai. Quando é que você acaba? Quando é que você consegue se adaptar? Quando você continua estudando o ambiente ao seu redor, desde o canal, na parte operacional, até o mercado, e você vai se adaptando. E a metodologia Free ajuda nisso, a entender qual que é o momento em que eu vou passar de F para R, de R para E, né? Aí o que vale agora,
está valendo agora, é o mesmo que valia há 3 meses atrás. Então, esse acompanhamento, a gestão feita através de testes contínuos, eu acho que, e conversas, né, obviamente, relacionamento, e aquilo que eu acho que vai fazer com que a gente vai se moldando e adaptando com as tendências de mercado, né? First, replicate, escalate e elaborate, certo? Isso, perfeito. Massa demais. Metodologia free. Tá muito fácil, inclusive, de achar mais conteúdo sobre isso. Vou pedir para nossa equipe colocar na descrição desse episódio. Mas, numa pesquisa muito rápida, metodologia free, rapidamente você já chega no blog da No Topo. E lá tem muito conteúdo legal. Tem um artigo muito bacana que você escreveu, Danilo, em 2022, um ano aí, alguns meses atrás, que acho que se tornou um manualzão, né, do que é o free, um bom resumo, né? Como implementar a metodologia. Ficou muito legal, dá para facilitar. Mas, além disso, quero saber mais ainda sobre a metodologia free, quero saber mais ainda sobre como colocar isso para o meu negócio, como é que eu faço, alguma dica, alguma sugestão, onde eu encontro mais informações. Outra dúvida também, se você puder já Sim, incluir, sim. se existe um tamanho ideal de empresa ou se você consegue atender qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de operação, se você está focado em alguma composição empresarial específica. Tá, vou responder as duas. Primeiramente, como empresa, tipo de empresa, nesse momento, como empresa, a gente atende mais as micro para média empresas, né? Pequena para média empresa, né? A gente não tem ainda uma estrutura para. Estou falando da parte de marketing especificamente, né? Porque, como eu falei, são 3 pilares e a gente vai dar no topo.com e a gente está focando agora na parte de marketing. Então, esse aqui, tipo de empresa. A primeira, tem bastante conteúdo, a gente fez webinar também sobre o Free, né? Que pode achar no nosso canal YouTube. Tem também tanto web quanto também conteúdo vídeo, pode obviamente entrar em contato, mas realmente a primeira coisa que eu faria é fazer realmente um diagnóstico para entender isso, gente. Essa aqui realmente é a primeira coisa que precisa fazer. Não adianta sem entender realmente qual é o tamanho da sua base, o que você já fez, por exemplo, na internet, o que seus concorrentes estão fazendo, é um produto novo, porque, por exemplo, uma coisa comum, também muito típico da tecnologia, de startup, de tecnologia, você sabe, vem a pessoa que fala, eu faço uma coisa que ninguém faz, então eu não tenho concorrente. Aí, meu amigo, se você não tem concorrente, não tem mercado. Não tem mercado. Esse aqui é porter básico, assim. Não tem concorrente, não tem mercado. Então, mas como é que. Então, isso significa o quê? Que você tem que criar um mercado. E para criar um mercado, tem que fazer aquela conversa. Todo mundo fala que lindo a Apple e tal, Steve Jobs e tudo mais, mas ele criou o mercado, gente, né? Então, as habilidades não são nas falas que ele fez, É mas na verdade, gestão de ninguém queria risco, né? um celular que não tivesse botão. Como é que eu vou digitar o meu SMS? Como é que eu vou digitar o meu e-mail? Não tem botão nessa bagaça? Né? É, Olha a então, complexidade, né? mas não é porque você tem aquela coisa, validar, você está validando, o pessoal pode responder daquele jeito, né? Que como você falou, pô, o que eu vou fazer? Aham. Aí o que você faz? Tem que investir para criar um mercado. Agora, para criar um mercado que não tem concorrência, a gente já vai para outro nível, outro patamar. Tem que, como eu falei, ter conversão de recursos. Então, a primeira coisa que tem que fazer, a minha sugestão é isso. A gente tem até alguns templates para estruturar esse modelo, né? A gente faz isso dentro do Asana para você entender já colocar um template de cabeça para como é que eu faço o meu planejamento, quais são as coisas principais. A gente tem bastante conteúdo, tanto no site, no YouTube, mas também nos projetos que a gente quer para os nossos clientes, está tudo estruturado sempre com vídeo tutoriais, para mostrar, além do atendimento, obviamente, humano, para mostrar realmente como a gente, de onde veio aquela tarefa, o que isso significa, o que é o KR. Então, acaba sendo também um treinamento. Então, a primeira coisa, fazer um diagnóstico, a partir desse diagnóstico já estrutura uma coisa, agora, quando eu falo estruturação, por favor, que seja alguma coisa que sirva, que não seja burocrática, não exceda, porque é aquela coisa que eu falei, a gente vai do 0, né, 880, né, não exceda, mas faça uma coisa, estrutura uma coisa, mesmo um software que tem versões gratuitas, para começar a familiarizar, né, é isso, diagnóstico e primeira estruturação de processos de gestão, essas aqui são as dicas que eu daria. Perfeito, perfeito. Acho que isso é um bom resumo aí de qual é a lição de casa que cada um dos empresários que estão nos ouvindo, eles já têm para fazer depois desse episódio, né? Quer incluir mais alguma coisa aqui?
Não, eu só, na verdade, o Danilo fez algumas citações aqui durante a fala anterior dele, e antes da gente começar esse episódio, nas semanas que antecederam todas as conversas que a gente teve, ele trouxe também duas referências que são livros até um pouco conhecidos, mas eu queria Uhum. ouvir um pouquinho dele, do porquê esse interesse nesses assuntos e como é que esses assuntos moldaram a abordagem que ele tem com relação aos negócios, que é o livro On Branding, do David Acker, e o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Queria saber por que ele trouxe, né, nas nossas conversas, essas duas obras, e o que a gente pode tirar de importante delas, inclusive fica aí até de recomendação para quem está nos assistindo, de ir atrás desses livros e dessas citações, para que vocês também possam aprender um pouquinho com esses caras aí. Perfeito. Muito legal. Primeira coisa, antes de começar a falar disso, gente, consuma mais livros do que cursos, gente. A gente faz um monte de cursos, mas o Eu pessoal lê concordo, pouco. Os eu cursos vêm concordo. do livro. Quer fazer É. um curso de Scrum? Leia o livro. Quer fazer um curso de OKR? Leia o livro. Quer fazer, Antes de enfim. gravar, alguém escreveu, né? Alguém É. escreveu. Vai ler a essência. Esses dois livros, aí tem uma lista inteira de livros, né? Eu gosto muito de ler. On branding, eu acho, claro, tem um monte de gente falando de branding, né, hoje em dia, mas o Acker, né, é um pouquinho uma referência a nível mundial, e esse livro especificamente traz isso, como, claro, o conceito é sempre que é a sua marca que tem que fazer aquela atração, né, e é ela que tem que vender. Então, ela resume um pouquinho a parte do diferenciação, de como comunicar, como deixar sua marca em destaque, mas eu acho que faz isso de forma realmente didática, né? E sem promessas, porque tem muitos livros de marketing que vão nesse lugar, dessas coisas. Faça isso, dá certo. Uhum. Não vou mencionar, mas tem alguns livros na minha cabeça que eu não prefiro mencionar. Então, esse On Branding acho uma ótima referência. Já, por exemplo, para isso, para entender o que significa atração de marca, o que significa branding, na verdade, que todo mundo fala disso. O Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, inclusive estou lendo outro, o último do Dan Ariely, que é Misbelief, Descrença, que é, né, sobre as fake news. O Previsivelmente Irracional é muito legal, porque eu acho que uma das tendências, inclusive, vai gerar uma das tendências, acho, no futuro próximo, é o fato que a gente acha que toma decisões na base de dados. Mas a gente não toma decisões na base de dados, a gente toma decisões na base puramente emotiva, Uhum, previsivelmente uhum, uhum. irracional. Então a Sim. gente acha que é racional. Então por que estou falando isso? Porque sempre mais, a gente está vendo já com alguns clientes, o pessoal está começando a pedir algumas métricas que passam um pouquinho aquele conceito smart lá atrás, né, de puramente metrificado. Por quê? Porque o dado, hoje em dia, acaba se tornou um pouquinho uma commodity, não tem mais aquele valor, né? Então, como é que eu faço? E já tem essa tendência a criar um mundo mais analógico também na entrega dos resultados. E Dan Ariely falou isso anos atrás, vai nesse sentido. Cuidado, que dando vários casos, né? Cuidado que a gente acha que toma decisão na base de dados, mas na verdade a gente está tomando decisões da base irracional, na base emotiva. Esse aqui é muito legal. Outro livro, permitir Para isso serve a interessante. publicidade, né? Não, eu juro que ninguém me paga para nada para isso. É, É. já estava falando, eu tinha outro livro acho que até mencionei, da Lógica do Cisne Negro, né, que é Aham. importante até para entender a importância de um planejamento, né, e a questão do teste, porque sempre vai ter, ele mostra, como estudos mostram, que ao longo da história, praticamente nenhum evento que foi previsto aconteceu do jeito que foi previsto, nenhum planejamento financeiro na história deu certo, nenhum planejamento político, nenhum. Sempre aconteceu alguma coisa, uma guerra, uma coisa, aí fala, e aí todo mundo fala, mas como é que eu podia prever que ia acontecer isso? E o ponto dele você não podia prever que aquilo ia acontecer, mas você poderia prever que nesse Que tempo alguma alguma coisa ia coisa ia acontecer. acontecer. Então, Uhum. cuidado, aí como é que eu faço esse controle? Exatamente testando com esse planejamento feito de teste, porque é muito simples fazer um planejamento de 3 anos, mas será que o mundo vai ser do mesmo jeito daqui 2 anos? É. Então, essas aqui são um pouquinho as referências que me guiam, assim, junto com outras também. Mas, gente, Muito leia o legal. livro antes de fazer curso. Muito Legal. bom. Esse David Acker, ele é o pai do branding, é o guru do branding.
Acho que ninguém que passou por uma faculdade de publicidade ou uma faculdade de marketing, Passou ou sem ver ninguém que ele, né? trabalhe já há alguns anos em marketing, não tenha ouvido falar nele. É o cara do branding, quer saber sobre É isso mesmo. marca, teoria, é com ele. Muito louco. Muito legal. O Previsivelmente Racional eu já conhecia, mas o Brand não. Muito bom, muito bom. Bom, depois desse monte de jabá de livro, eu acho que a gente tá basicamente nos devendo cobrar de todos esses autores, de todas essas Uma amostra. editoras, algum tipo de É, pode ser patrocínio, também. um capilé, um jabá. Não, um livrinho já tava bom já. Não sei se o Danilo ele já. Não, o Danilo tá aqui no Brasil há quanto tempo? Há 13 anos, né? 2010. Pior aí, Ok. sim. Então você já conhece essas expressões capilé, Sim, algumas sim. né? Capilé. Não custa nada, né? A gente conseguir um patrocínio para o MSPcast. Poxa vida. Mas brincadeiras à parte, eu queria, Danilo, de alguma forma, voltar nessa reflexão e voltar novamente, de que todo mundo que está ouvindo a gente não está parando para pensar estrategicamente cada um dos seus negócios, está pensando somente operacionalmente. E isso é contraproducente, isso não é produtivo, isso não entrega para a empresa produtividade, porque só está pensando na operação. Eu tô nessa, eu me incluo nessa. A gente faz isso de forma natural. Isso é um erro muito grande. Cada vez que a gente só fica pensando em, cara, a gente tem que fazer isso, esse número aqui, tem que fazer esse resultado, tem que fazer esse jeito, tem que fazer assim, operação, 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 esse botão, esse botão, esse botão, eu acho que a gente se perde um pouquinho, porque a gente para de pensar em, ok, mas o que que o cara quer? O que que realmente ele quer? Será que se eu botar um papo com ele não seria melhor? Eu não vou entender mais? Será que eu parar para refletir um pouquinho? O que que eu quero da minha vida? O que que os meus funcionários querem? O que que os meus clientes querem? O que que o mercado quer? Sabe, fazer uma desaceleração? Desacelerar um pouquinho, enxergar um pouquinho tudo que está acontecendo, conseguir entender mais, ter essa relação humana com todo mundo, uma visão holística do negócio, uma visão holística do mercado. Só então voltar a discutir operação, voltar a discutir mudanças, voltar a criar projetos em cima de projetos. Acho que falta um pouquinho para todo mundo, todo o nosso mercado e para a gente, para os nossos clientes, para os nossos leads, para todo mundo que está ouvindo. E esse talvez seja um grande erro estratégico, porque a gente não está pensando estratégico, a gente só está pensando operacional. Com certeza. É muito fácil a gente cair nessa bola de neve operacional e não conseguir mais sair dela. E para a gente conseguir dar um passo para trás, a gente tem que abrir mão de funções e tarefas que talvez hoje ninguém mais consiga fazer e vai ficar um buraco ou eu vou ter que tampar esse buraco. Então é natural a gente imaginar que seja um caminho que muitas das empresas que a gente trabalha hoje estão nesse fluxo. E sair deles é muito complexo. E eu acredito que acho que é por isso que o Danilo, identificando essa oportunidade e vendo esse padrão do mercado, consegue enxergar e formatar um serviço para puxar esse cara de volta para a gestão. Exatamente, isso aqui seria a ideia, né? Também é justo falar que é mais fácil olhar de fora do que de dentro, né? A Com gente certeza. gosta de analisar, consegue analisar, e isso não nos coloca a gente num lugar superior, simplesmente um olhar mais frio, mais de fora, que às vezes é necessário, simplesmente por ser mais frio, né? Então essa é um pouquinho a tendência, essa aqui é a terceirização, tanto da parte de marketing quanto da parte de gestão operacional que a gente faz, né? Exatamente isso. Deixa olhar, deixa ver como é que você está rastreando os seus processos, suas metas, como você está delegando. Deixa bater um papo, deixa olhar externo com alguém que conhece também outras empresas, o ecossistema de outra forma. Vamos trocar ideia. Aqui ninguém está certo, está errado, mas você tem um olhar externo. Acho que é isso que a gente entrega, esse olhar externo para ajudar eu tudo isso, obviamente, medido depois com metas e resultados, né? Excelente, excelente. É isso. Desenvolvimento de negócios com Danilo Alba, danotopo.com. Acho que a gente conseguiu entregar aqui uma reflexão muito bacana para todos os nossos ouvintes, né? Queria agradecer, Danilo, sua presença no MSPcast, dizer que para a gente é um prazer bater esse papo. Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente tenha gostado também, tanto quanto eu gostei.
Sim, foi muito legal. Eu particularmente me surpreendi, né, com o trabalho da Notopo, quando a gente conheceu ela. Era um ramo de atuação que eu não sabia que existia. Era um buraco que eu não sabia que precisava ser tapado com algum tipo de serviço. E eu achei muito interessante de verdade o que o Danilo e junto com a Notopo desenvolve e faz hoje com o mercado brasileiro. Então, se você que é nosso cliente ou se você que é nosso ouvinte, se enxerga nessa situação e acha que você precisa de algum tipo de auxílio, de um planejamento de alguém que tem mais experiência e vai conseguir ter esse olhar de fora para a sua empresa e para a sua operação e que você aceita, né, essas dicas e essa reformatação que você pode sofrer, eu acho que o Danilo e a Notopo são a pessoa e a empresa certa para você fazer isso. De novo, voltando aqui, não o Danilo, porque você não vai comprar por ele, você vai comprar pela atração da Notopo. Então, se você acredita nesse trabalho, fale com ele ou fale com qualquer outra pessoa da Notopo que eles vão fazer o gol sem goleiro. Isso mesmo, muito bom. Adorei, gente. Mas, Danilo, só para a gente finalizar, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar? Como é que elas podem falar com o Notopo? Você acha que entrar pelo site é mais simples? LinkedIn? Como é que é o seu meio mais acessível aí? Pelo site tem todos os contatos, tanto de WhatsApp quanto de e-mail, formulário, sinais de Não, fumo, e o tem de site da tudo lá. notopo.com é muito difícil de É. decorar. É muito difícil de saber qual é o site da notopo.com, né? No site tem toda a forma, tem o LinkedIn, tanto pela empresa, mas pode entrar em contato comigo também, pessoalmente, só ir lá no LinkedIn Danilo Alba e vai me achar, até para ver um pouquinho o meu histórico, quanto estou mentindo ou não, até na base também de algumas referências que eu posso ter. E, enfim, a gente está super à disposição sempre para trocar um papo, é sempre gostoso trocar ideias, como eu falei, ninguém está certo ou errado, são troca de ideias, troca de experiências para todo mundo crescer junto. A nossa visão é realmente criar um ecossistema onde empresas possam crescer de forma sustentável. É isso que a gente quer criar, né? Criando parceiros, um lado talvez cliente, e parceiros também lado fornecedores. Então, a gente está sempre aberto a parcerias exatamente para criar esse ecossistema, totalmente à disposição, totalmente acessível. Legal, muito bom. É isso, e quem está ouvindo a gente, além de acessar notopo.com e procurar pelo Danilo Alba no LinkedIn, por favor, também nos acompanhe em todos os agregadores de podcast do mercado. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, todos aqueles que você já sabe de cor. E além disso, estamos também no YouTube, no MSPcast Cortes, e no Instagram, no @MSPcast. Então tá muito fácil de encontrar a gente, para que você possa mandar o seu feedback, a sua sugestão, para que você indique novos entrevistados, para que você indique novos temas, ou nos dê aquele puxão de orelha em relação a alguma coisa que você não tenha gostado, alguma coisa que você queira que a gente melhore no nosso programa. Acho que a gente está completando uma temporada de muito sucesso, com um resultado muito grande, com um número de ouvintes que superou as nossas expectativas. Acho que é muito gratificante quando a gente olha o relatório do YouTube, do Instagram, do Spotify e tudo mais. Mas mais do que isso, acho que a gente está caminhando para um formato diferente de educação, de conteúdo, para o mercado MSP, para o mercado de gestão de TI, para o mercado do ecossistema AD. E espero que todo mundo possa contribuir, colaborando com feedback, sugestões, críticas e etc. através de todas essas redes. Então tá facinho. Acessa lá no Instagram, @MSPcast, no YouTube, MSPcast Cortes, ou nos agregadores Spotify, Apple, etc. Só procurar por MSPcast. Tá fácil. É isso aí, pessoal. E, de novo, agradecendo, o Luiz está fazendo essa mini retrospectiva aí dos números, mas eu acho que muito do nosso sucesso vem pelos nossos convidados, que trazem conteúdos incríveis, e por mais que seja só uma horinha e meia, que a gente possa bater um papo bem introdutório sobre o que aquela empresa faz, sobre o serviço que aquela pessoa entrega. Eu acho que isso tem sido muito valioso para vocês e os números nos mostram isso, é por isso que vocês estão aqui. E agradecer vocês também que nos ouvem, nos aguentam aí semanalmente, quinzenalmente, ouvir nossa voz no carro, tô indo pro trabalho, tô tomando um banho, tô cozinhando, coloco o podcast aqui. Se você tem qualquer tipo de sugestão, dicas, críticas, avaliações, por favor, nos comunique. O nosso objetivo é conseguir melhorar não só o conteúdo, mas eventualmente também o formato, se existe algo que a gente pode fazer para aumentar a entregabilidade do nosso conteúdo ou a aplicabilidade de tudo que a gente discute aqui, fique à vontade.
você é bem-vindo para opinar e é bem-vindo também para participar do nosso podcast. Se você acha que você tem algum conteúdo relevante para trazer para a gente e para nossa audiência, também entre em contato com a gente que a gente vai arranjar aí esse nosso encontro. É isso aí. Muito bem, Danilo, obrigado. Bruno, obrigado. Muito obrigado agradeço, a vocês gente. que acompanharam a gente até agora. E é isso. Valeu, Danilo. Próximo. Valeu, Luiz. Tchau, obrigado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.